Imagine uma cena épica, digna dos maiores filmes de aventura. De um lado, um exército inteiro, armado até os dentes, com soldados treinados e prontos para a batalha. Do outro lado, um jovem pastor, com apenas uma funda e algumas pedras. Parece impossível, não é? Mas essa é a história de Davi e Golias, uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia. No Vale de Elá, os exércitos de Israel e dos filisteus estavam frente a frente, prontos para a guerra. Os filisteus tinham um segredo, um gigante chamado Golias, que media quase 3 metros de altura. Golias era tão forte que nenhum soldado israelita ousava enfrentá-lo. Todos os dias, Golias desafiava os israelitas, gritando e ameaçando. O medo tomava conta do acampamento de Israel. Mas, em meio a esse cenário de desespero, surge um jovem chamado Davi. Ele não era um soldado, mas um pastor de ovelhas. Davi tinha vindo ao acampamento para levar comida aos seus irmãos, que estavam no exército. Quando Davi ouviu os gritos de Golias e viu o medo nos olhos dos soldados, ele decidiu que algo precisava ser feito. Davi perguntou aos soldados: "O que será feito ao homem que matar esse filisteu e tirar a vergonha de Israel? Quem é, afinal, esse filisteu incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo?" 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Os soldados ficaram surpresos com a coragem de Davi, mas também preocupados. Afinal, ele era apenas um jovem pastor. O rei Saul, ao ouvir sobre a coragem de Davi, mandou chamá-lo. Saul tentou convencer Davi a não enfrentar Golias, dizendo que ele era muito jovem e inexperiente. Mas Davi respondeu com firmeza: "Teu servo matava o leão e o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo." 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Davi sabia que a força de Deus estava com ele. Ele não precisava de armaduras pesadas ou espadas afiadas. Tudo o que ele precisava era de sua fé e de sua funda. Saul, vendo a determinação de Davi, permitiu que ele fosse enfrentar Golias. No dia da batalha, Davi se aproximou de Golias com confiança. Ele pegou 5 pedras lisas do riacho e colocou-as em sua bolsa de pastor. Com a funda na mão, Davi gritou para Golias: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti em nome de Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Golias riu, achando que Davi era apenas uma criança inofensiva. Mas Davi não hesitou. Ele colocou uma pedra na funda e, com um movimento rápido e preciso, lançou-a na direção de Golias. A pedra atingiu o gigante bem no meio da testa, e ele caiu no chão, morto. O exército filisteu, ao ver seu campeão derrotado por um jovem pastor, entrou em pânico e fugiu. Os israelitas, por outro lado, ganharam nova coragem e perseguiram os filisteus, vencendo a batalha. A história de Davi e Golias nos ensina que, com fé e coragem, podemos enfrentar qualquer desafio, por maior que ele seja. Davi mostrou que a verdadeira força não vem dos músculos ou das armas, mas da confiança em Deus. Após a derrota de Golias, o exército filisteu fugiu em desordem, e os israelitas, agora cheios de coragem, perseguiram seus inimigos até as portas de Ecrom e Gate. A vitória foi completa, e o nome de Davi se espalhou por todo o reino de Israel. Ele se tornou um herói nacional, admirado por todos. O rei Saul, impressionado com a coragem e a fé de Davi, chamou-o para servir no palácio. Davi, que era também um talentoso músico, tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado do rei. A amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul, cresceu rapidamente. Jonatas viu em Davi um líder nato e um homem de Deus, e os dois se tornaram irmãos de alma. No entanto, a fama de Davi começou a incomodar o rei Saul. As mulheres de Israel cantavam: "Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares", 1 Samuel capítulo 17, versículo 7. Saul,
sentindo-se ameaçado, começou a ver Davi como um rival. A inveja e o ciúme tomaram conta do coração do rei, e ele tentou matar Davi várias vezes. Mas Deus estava com Davi, e ele sempre escapava das armadilhas de Saul. Jonatas, leal a Davi, ajudou a fugir e protegeu-o das intenções malignas de seu pai. Davi, agora um fugitivo, teve que se esconder nas cavernas e no deserto, sempre perseguido por Saul. Durante esse período de fuga, Davi reuniu um grupo de homens leais, que se tornaram seus companheiros de batalha. Eles viveram juntos, enfrentando dificuldades e perigos, mas sempre confiando em Deus. Davi, mesmo em meio às adversidades, nunca perdeu a fé. Ele compôs muitos salmos durante esse tempo, expressando sua confiança em Deus e seu desejo de justiça. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas escolheu não fazê-lo. Em uma caverna, Davi cortou um pedaço da capa de Saul enquanto ele dormia, mas depois se arrependeu e disse: Deus me livre de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido de Deus, que estenda a minha mão contra ele, porquanto é o ungido de Deus. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Esse ato de misericórdia mostrou a verdadeira grandeza de Davi. Ele respeitava a unção de Saul e confiava que Deus faria justiça no tempo certo. Saul, ao perceber a nobreza de Davi, chorou e disse: Tu és mais justo do que eu, porque me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. 1 Samuel capítulo 24, versículo 17. A história de Davi não termina aqui. Após muitos anos de fuga e perseguição, Davi finalmente se tornou rei de Israel. Ele unificou o reino, conquistou Jerusalém e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, tornando-a o centro espiritual de Israel. Sob o reinado de Davi, Israel viveu um período de paz e prosperidade, e ele se tornou um dos maiores reis da história do povo de Deus. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá em Hebrom. Ele reinou lá por 7 anos e meio, até que finalmente foi reconhecido como rei de todo Israel. Davi então estabeleceu sua capital em Jerusalém, uma cidade que até então não pertencia a nenhuma das tribos de Israel. Isso ajudou a unificar o reino, pois Jerusalém se tornou um símbolo de unidade para todas as tribos. Ao olharmos para a vida de Davi, que possamos nos inspirar e encontrar coragem em nossos próprios desafios. Que a história de Davi e Golias continue a ressoar em nossos corações, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, somos capazes de enfrentar qualquer gigante que se apresente em nosso caminho. Davi, após derrotar Golias, não se tornou apenas um herói instantâneo. Ele também se tornou um símbolo de fé e coragem para todo o povo de Israel. A vitória dele trouxe um renascimento de esperança. O exército israelita, antes paralisado pelo medo, agora estava repleto de determinação e alegria. Eles levantaram suas vozes em louvor a Deus, reconhecendo que foi Ele quem deu a vitória. Essa transformação não ocorreu apenas no campo de batalha, mas também nos corações de todos os que testemunharam o poder de Deus. A história de Davi nos ensina que, mesmo em momentos de grande dificuldade, a fé pode nos levar a conquistas extraordinárias. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, seja o medo do fracasso, a insegurança em relacionamentos ou qualquer outro desafio, devemos lembrar que Deus está conosco. Assim como Davi, podemos nos levantar e dizer: Eu confio em Deus para me guiar e me fortalecer. Após a vitória, Davi se tornou uma figura proeminente em Israel. O rei Saul, impressionado com a coragem do jovem, o trouxe para seu palácio. Contudo, essa nova posição não veio sem desafios. A presença de Davi começou a despertar ciúmes em Saul, que já se via ameaçado pela popularidade do jovem. Aqui, o relato nos ensina que, mesmo após grandes vitórias, podemos enfrentar novas batalhas. A vida é cheia de altos e baixos, e a fé deve ser nosso guia constante. Davi, mesmo sendo um herói, não se deixou levar pela arrogância. Ele reconheceu que sua vitória não era apenas um triunfo pessoal, mas uma demonstração do poder de Deus em ação.
Em suas canções e poemas, Davi frequentemente louvava a Deus, agradecendo-lhe pela proteção e pela força que o sustentou. Essa humildade é um exemplo crucial para todos nós. Reconhecer que nossas vitórias são frutos da graça de Deus nos mantém firmes e focados em nossa missão. À medida que Davi se tornava mais conhecido, ele também enfrentava a rejeição. Saul, consumido pelo ciúme, começou a perseguir Davi, tentando eliminá-lo. Em vez de perder a fé, Davi fugiu para as montanhas, onde se escondeu em cavernas. Mesmo em tempos de perseguição, ele continuou a confiar em Deus. Em momentos de solidão e desespero, ele escrevia salmos expressando sua confiança e dependência de Deus. Esses salmos ainda hoje ressoam em nossos corações, oferecendo consolo e esperança. A vida de Davi nos mostra que a fé não é a ausência de desafios, mas a confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Em suas dificuldades, ele não recuou, mas se tornou mais forte em sua determinação de seguir o propósito de Deus. Essa resiliência é um lembrete de que devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o caminho se torna árduo. Quando finalmente teve a oportunidade de confrontar Saul, Davi escolheu a misericórdia. Ele poderia ter terminado com a vida do rei, mas em vez disso, poupou Saul, mostrando que a verdadeira força está na compaixão e na compreensão. Essa escolha refletiu o coração de Davi, um coração que buscava agradar a Deus acima de tudo. Ele nos ensina que, mesmo em situações difíceis, podemos optar por agir com amor e perdão. Davi eventualmente se tornaria o rei de Israel, mas sua jornada estava longe de terminar. Ele enfrentou muitos desafios durante seu reinado, incluindo rebeliões e batalhas constantes. No entanto, cada luta fortalecia sua relação com Deus. Davi sabia que a verdadeira vitória não era apenas sobre o inimigo externo, mas sobre o que acontecia em seu interior. Ele buscava sempre a orientação de Deus, mostrando que, em todas as circunstâncias, devemos buscar a sua sabedoria. Por fim, a história de Davi e Golias nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser o maior ou o mais forte, mas em ter um coração voltado para Deus. A vitória de Davi sobre Golias é um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, que possamos lembrar que, com fé, coragem e a certeza de que Deus está conosco, somos capazes de conquistar qualquer desafio que se apresente em nosso caminho. A história de Davi e Golias nos ensina que, independentemente de nosso tamanho ou das adversidades que enfrentamos, a verdadeira força vem da fé e da confiança em Deus. Cada um de nós pode ser um Davi em nossas vidas, superando gigantes e desafios com coragem e determinação. Que possamos levar essa mensagem em nossos corações e lembrar que, com Deus ao nosso lado, não há batalha que não possamos vencer. Se você se identificou com essa mensagem, deixe um comentário abaixo compartilhando suas próprias experiências de fé e superação. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e coragem para mais pessoas. Até a próxima.